Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo nesse dia 24 de novembro de 2025. Faltam 5 dias para o jogo mais importante da história recente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sábado, dia 29, Lima, Peru, 6 da tarde, horário de Brasília. Palmeiras e Flamengo decidem quem será o primeiro brasileiro tetracampeão da Copa Libertadores da América. O Palmeiras está lá pela terceira vez com o técnico Abel Ferreira no comando, desde 2020 no Palmeiras, 5 anos à frente do maior campeão do Brasil. Abel Ferreira que deu recentemente, no sábado, uma entrevista coletiva que nós comentamos aqui no pós-jogo de ontem, analisando um pouco o que foi essa entrevista e também o Campeonato Brasileiro do Palmeiras, sobretudo focando nessa reta final do Palmeiras que sucumbiu e que preocupa o seu torcedor neste momento tão decisivo do ano de 2025, um ano que pode marcar o fim do ciclo do técnico Abel Ferreira à frente do comando do Palmeiras. E eu vou explicar o porquê, porque ele deixou nas entrelinhas e no seu próprio discurso. Como todos sabem, a renovação de contrato do Abel não é segredo para ninguém. A própria presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já disse publicamente isso, que depende do Abel. Ele escolhe se fica ou se sai. O contrato dele vai até o dia 31 de dezembro de 2025. Porém, o próprio Abel já disse isso aqui e eu vou trazer para vocês para a gente comentar algumas coisas. Vamos lá. No dia 20 de julho de 2025, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro no Allianz Parque por 3-2. O Hulk fez 2 gols de falta. O Palmeiras jogou pro gasto naquele dia. Fez até uma boa partida, etc. Mas sofreu com algumas questões. E muito se discutia nos bastidores e na própria imprensa a renovação do Abel. E ele disse isso aqui, ó. Vamos ouvir. Sou uma pessoa simples, que chegou até onde chegou e conseguiu o que consegui com muito esforço, com muita dedicação, contra tudo e contra todos. Por isso as pessoas dizem, como é que tu consegues estar no Brasil esse tempo todo? Não é só porque eu sou bonito. Não podem ter a certeza que não é porque eu sou bonito. Porque muitos treinadores vieram para aqui, também eram bonitos e foram-se embora. Eu estou aqui acima de tudo porque ganhei, juntamente com os meus jogadores. E só falta uma cláusula para eu assinar com o Palmeiras, só falta uma cláusula no contrato. Só uma. É se não ganhar títulos posso ir embora. É a única que falta. Se não ganhar, posso ir embora. É a única cláusula que falta no meu contrato que a Leila não quer meter. Se não ganhar títulos, eu vou-me embora. Como? Não, eu tenho um contrato para assinar desde janeiro. Tenho um contrato de 2 anos para assinar desde janeiro. Só que já disse várias vezes, eu quero estar aqui se for para ganhar títulos e se vir esta vontade nos meus jogadores. E para assinar é muito fácil. Uma cláusulazinha, se não ganhar títulos, posso ir embora. Vamos. Vocês repararam nessa última frase que o Abel disse? Se notar a vontade dos meus jogadores. E aí eu fiz até algumas anotações aqui, claro, preparar para fazer um vídeo decente para vocês, meu querido público. Inclusive, muito obrigado a todos que me desejaram feliz aniversário ontem aqui nos comentários, fiquei muito feliz. Muitos comentários bacanas. Porra, fiquei emocionado até. Obrigado pelas palavras. Mas essa frase, gente, de 20 de julho de 2025. Se ver a vontade nos meus jogadores. E o que eu disse aqui ontem, disse hoje lá no Futeboteco, vi alguns da mídia palmeirense também comentando sobre isso, do quão estranho foi essa coletiva de sábado do Abel, que ele me pareceu irritado e jogou a toalha publicamente. Muitos falaram, isso é só um discurso para jogar a pressão por outro lado. Cara, o Flamengo não vai se abalar por isso. Sinto lhe informar, rapaziada, mas o Flamengo está nessa reta final mais focado, jogando um futebol melhor do que o Palmeiras, mais inteiro, mesmo passando por problemas muito parecidos com o que o Palmeiras passou
data FIFA, lesões, momentos de instabilidade do time, do próprio treinador, do Felipe Luiz, que é muito jovem e tem uma carreira bem mais curta do que o Abel e bem menos vitoriosa do que o Abel. E o Palmeiras passou por todos esses percalços e não conseguiu responder dentro de campo. E algo me chamou a atenção no Abel Ferreira, no sábado. E já havia me chamado a atenção também no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América, quando o Abel expôs publicamente algo que ele não faz e que não fez ao longo desses 5 anos à frente do comando do Palmeiras, que é expor jogador. Ele é maior do que todos os jogadores hoje dentro do elenco do Palmeiras. Ele é muito respeitado dentro do clube porque fez por onde. É o treinador mais vitorioso da história do clube. Em 5 anos. Pode ganhar a sua 3ª Libertadores da América, sábado. E se tornar ainda maior na história do clube. Mas prestem atenção no discurso. Contra a LDU, falou publicamente do Emiliano e do Rafael Veiga. Falou já várias vezes sobre o Flaco Lopes, do que ele precisava melhorar e tudo mais. E no sábado, nitidamente, como todo palmeirense, se irritou profundamente com o Flaco Lopes sendo totalmente egoísta dentro de campo e não tocando a bola para o companheiro que estava melhor colocado em lances que poderiam ter sido decisivos para a vitória do Palmeiras contra o Fluminense. Como contra o Santos também não passou a bola para o Maurício. Se vocês prestarem atenção, no sábado, o Abel fala de um jogador que pagamos 25 milhões de euros, mas utilizamos muito pouco. E abaixa a cabeça, irritado, claramente irritado. Quem é esse jogador? O Paulinho. Que aparece mais fora de campo do que apareceu dentro. E quando apareceu dentro, foi muito bem. E deixou essa faísca de esperança no torcedor palmeirense de e se o Paulinho estivesse 100%. Mas foi uma contratação de risco. O Palmeiras sabia do risco e mesmo assim investiu. Mas no seu primeiro ano de contrato com o Palmeiras, o Paulinho não foi utilizado, como imaginou-se. E o Abel claramente lamentou isso na coletiva, publicamente externou. E aí, outra frase dele de sábado, que ele disse aqui, que não vai permitir que falem que este não foi um bom ano do Palmeiras. E eu falei no vídeo de ontem, isso já é preparando o discurso para caso o Palmeiras não vença a Libertadores. De falar, passamos por uma reformulação, mudamos o time, o perfil dos jogadores, chegamos à final da Libertadores, disputamos o Campeonato Brasileiro até as rodadas finais, mas não conseguimos. Quando cheguei, não prometi títulos, prometi que disputaríamos todos os títulos, não prometi que vamos ganhar. Já sei o discurso que ele vai falar. E é esse discurso, caso o Palmeiras não vença. E ele disse que vai discutir com a torcida sobre isso na coletiva. Mas aí eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão. O ano do Palmeiras, caso não conquiste a Libertadores no sábado, que pode acontecer, na minha visão, o Flamengo é favorito em Lima. Chega mais inteiro, tanto tático quanto físico e principalmente aqui, mental. O forte deste Palmeiras do Abel sempre foi o mental. E o físico. E o tático, que o Abel é muito bom treinador nesse sentido. E o Palmeiras ruiu nas últimas 5 rodadas. Depois do jogo contra o Santos, no qual o Palmeiras vence por 2-0 com 2 belos gols do Vitor Roque, que ali o Palmeiras vinha numa crescente, jogando o melhor futebol do país até então. Tinha acabado de remontar um 3-0 numa semifinal de Libertadores. Era uma relação de lua de mel com a torcida, depois de eliminações para o Corinthians nessa temporada, depois de xingamentos ao Abel no Allianz Parque, depois de momentos de altos e baixos, como foi essa temporada 2025 do Palmeiras. E aí o Palmeiras sucumbe. Ruiu na semana mais importante. Não tem onde o torcedor se apegar hoje.
apenas na mística. E mística, gente, me desculpe se eu estou sendo um pouco racional aqui, um pouco pessimista. Você vai encontrar por aí outros canais que vão dourar a pílula, que vão apelar para aquele discurso coach, que vão apelar pro contra tudo e contra todos, e o sistema. Cara, aqui não vai ser desse jeito essa semana. Aqui eu vou deixar falar o meu lado racional. Quero me surpreender no sábado, quero que o Palmeiras entre em campo, honre a camisa, lute sem parar, como diz a música da torcida, honre as tradições do Palmeiras, o clube mais tradicional brasileiro da Libertadores. Faça valer tudo isso. O melhor time até então da Libertadores 25, com excelentes números e tudo mais. Que isso entre em campo sábado. Mas o time precisa jogar futebol. O time precisa jogar futebol. E o que eu trouxe aqui é justamente as entrelinhas do discurso do Abel, que corrobora para, caso ele não vença a Libertadores, um fim de ciclo. Vai depender dele. E qual foi a promessa que ele fez no dia 20 de julho, no recorte que trouxemos aqui? Só falta uma cláusula para eu assinar. Se não ganhar títulos, posso ir embora. Ele já preparou a cama para caso não dê certo lá na frente. Porque o Abel é muito esperto. O Abel é muito inteligente nesse sentido. Ele controla muito bem as palavras dele. Ele sabe muito bem jogar esse jogo de palavras. Eu sei que muitos torcedores caem, que muitos torcedores ficam, oh meu Deus. Ontem, por exemplo, no sábado, na verdade, ele falou, e eu fiquei irritado aqui no vídeo pós-jogo, porque algo que me incomoda no Abel é justamente falar da torcida do Palmeiras. Que ele tenta se colocar à frente disso, à frente do sentimento do torcedor. Por vezes já tentou ensinar a torcida do Palmeiras a torcer. Isso me incomoda brutalmente. Brutalmente. E no sábado, ele falou, eu fui o único a acreditar na virada contra a LDU. E o que é mentira. O que é mentira. Porque você conversava com todos os rivais, todos. Eu trouxe aqui, tem vídeo no canal, eu falando, pô, os rivais acreditavam até mais do que os próprios palmeirenses. Os palmeirenses acreditavam que era possível. Pô, vamos fazer um gol 2-0 até o fim do primeiro tempo e etc. No segundo tempo a gente vai pra cima. E foi o que aconteceu. Dava pro Palmeiras fazer o que fez. Se tinha um time no Brasil que poderia fazer, era o Palmeiras. Justamente pelo mental. E o Abel se colocar nessa posição de que eu fui o único a acreditar, me desculpa. Mentira. O que essa torcida do Palmeiras já fez por esse clube, de lotar, de acreditar, de buscar, de se despedir em CT e o cacete a 4, o cara chegar e meter essa, se colocar acima. Me desculpa, cara. Me desculpa. E falar que se o Palmeiras não vencer a Libertadores, o ano foi muito bom, é outra mentira. Porque vamos lá. O ano de 25 começa como? Vice para o Corinthians no Campeonato Paulista. Depois, Copa do Brasil. Eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. Com o treinador subestimando a importância, o tamanho e o que significa para o torcedor palmeirense vencer e eliminar o seu maior rival, que não é o Flamengo. Tá? O maior rival do Palmeiras não se chama Clube de Regatas do Flamengo. O maior rival do Palmeiras é o Sport Clube Corinthians Paulista, ponto. Pode estar na fase que tiver o Corinthians. O torcedor do Palmeiras vai querer ganhar, seja para o ímpar do Corinthians. Não me venham subestimar a importância de um derby. O derby, a eliminação, trouxe e fez a corda esticar de um ponto que o limite talvez tenha sido ultrapassado e das pessoas xingarem o Abel dentro do Allianz Parque. Dele ter se surpreendido com isso. Mas ali eu vi como tá vendo? Subestima o que é um Palmeiras e Corinthians. Olha aí a merda que foi. E coincidentemente depois dali, ele se mexe, né? Ele acorda, ele muda o time, ele coloca uma dupla de ataque pela primeira vez, talvez, desde 2020, quando o Palmeiras jogou ali alguns jogos com Luiz Adriano e Rony no ataque.
Depois de muita insistência, muitos pediram. Pô, por que não joga com o Flaco e com o Vitor Roque? Por que não joga com uma dupla de ataque? E ele insistia no jogo de pontinhas e cruzamento na área para um dos dois serem o centroavante do Palmeiras, Flaco ou Vitor Roque. Quando ele coloca os dois, a partir dali, do ataque para trás, ele muda o time engrena, joga o melhor futebol da era dele. Setembro e outubro, o Palmeiras deitou o cabelo no futebol brasileiro e sul-americano, passou por cima do River Plate, no Monumental de Núñez, com mais de 85 mil pessoas. Virou contra o São Paulo no Morumbi. Enfim, jogou muita bola. Muita bola, como há tempos o torcedor palmeirense não via. Em desempenho, em jogo bonito, em jogo jogado. Criou uma expectativa na torcida. E, de uma hora para outra, isso ruiu. E o Abel está nitidamente irritado com os seus jogadores. E voltando ao discurso de Júlio, o que ele fala no final? Quando eu não sentir mais a vontade, a garra dos meus jogadores, aí eu saio. E me parece, espero estar errado, meu Deus do céu, que ele começou a ver alguma coisa que não desencaixou no elenco. E novamente eu falo, muitos comparando com 2021, na véspera de final contra o mesmo Flamengo. Que o Palmeiras tinha ali um aproveitamento parecido com o que tem agora, de 33%, no recorte antes da final. Mas qual é a diferença deste time de 25, que jogou o melhor futebol da era Abel, na minha visão e de muitos, para aquele time de 2021? Aquele time de 2021 tinha uma casca, sabia, já tinha experimentado o gosto de ser campeão, já tinha passado por momentos de provação, como foi aquela semifinal de 2020 contra o River Plate. Vocês se lembram que o Palmeiras jogou com um trio de meio de campo de garotos, Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino. E a volta no Allianz Parque, o próprio Abel diz isso no livro dele, em entrevistas, que o corredor que foi feito pela torcida do Palmeiras na época de pandemia ainda, do CT até o Allianz Parque, aquilo fez as pernas dos jogadores tremerem. Tremerem do quê? Tipo, meu Deus do céu, a gente precisa confirmar a classificação. Meteu 3 no River lá e quase foi eliminado no Allianz Parque. Não foi eliminado por conta do VAR. E isso criou casca. Afinal, em cima do Santos, do jeito que foi, na última bola, no cruzamento do Rony, a cabeçada do Breno Lopes, isso criou casca. O time em 21 chegou leve. Chegou leve em Montevidéu e o Flamengo, que era o favorito, quando viu já estava 1-0 pro Palmeiras e não conseguia jogar. Por quê? Porque o Abel armou um esquema, marcação, colocou o Scarpa, surpreendeu o Renato Gaúcho na escalação. E o time tranquilo dentro de campo. Jogadores que já tinham passado por uma tribulação, que já tinham passado por uma provação, que tinham criado essa casca. E esse time de 25, eu tenho sérias dúvidas, não passou ainda. E eu tenho certeza que ele pensa nisso. Que ele pensa nisso. O discurso dele sábado denota isso. E falar publicamente sobre os jogadores. Então, para não ficar muito longo esse vídeo, já ficou mais um forte desabafo. Porque eu quero ser racional aqui, eu não quero ser engenheiro de obra pronta. De chegar sábado e perder a final pro Flamengo, e eu vim aqui com a cara de pau no domingo falar, não, porque eu avisei, porque eu disse. Não, eu tô falando antes. Alguma coisa dentro do Palmeiras, dentro do time, desencaixou. Alguma coisa aqui desencaixou. Os jogadores sentiram a pressão da temporada funilar, do jogo grande chegar, do momento decisivo do Campeonato Brasileiro, da final da Libertadores batendo a porta. Eu espero, do fundo do meu coração, que os caras entendam o que é essa final. Joguem com raça, joguem com vontade, concentrados, sabendo o que tem que fazer dentro de campo, tranquilos, com bola no pé. E honrem a camisa do Palmeiras. Mas, se
o Flamengo for campeão, eu acredito que o fim do Abel chegou. Diante do discurso dele próprio. Se ele ficar, beleza, fica. Acredita no projeto, acredita nesse elenco. Afinal de contas, eu discordo um pouco das pessoas que falam, investiu 700 milhões. É óbvio que se investir 700 milhões, você quer uma resposta rápida. Só que, como eu falei aqui, o time de 20, que era moleque, a maioria formada da base do meio de campo, enfim, esse time criou casca para ganhar o restante do ano. O restante das outras temporadas. 21 Libertadores, 22 Brasileirão, 3 vezes campeão paulista, uma delas remontando em cima do rival como São Paulo. Foi criando casca, foi acostumando a ser vencedor. Eu acho que esse processo vai ter que acontecer com esse elenco também. E pode não ser agora, gente. Pode não ser agora. Tomara que seja. Tomara que amadureçam levantando o tetracampeonato da Libertadores pro Palmeiras. Mas pode não acontecer. E a gente tem que estar preparado e ser honesto na hora de analisar. Porque eu vejo muita gente, investiu 700 milhões e bibibi, babapó. Irmão, investiu 700 milhões daqui de 2025 pra frente. Os jogadores têm 3, 4 anos de contrato. Às vezes não vai responder na primeira temporada. Mas eu trago aqui de novo esse ponto. Se perder sábado para o Flamengo, eu acredito que o Abel já preparou o discurso para encerrar sua passagem à frente do Palmeiras. E outra, amanhã, terça-feira, se o Palmeiras não vencer o Grêmio, e o Palmeiras deve jogar com um time misto, e tá certo, e o Flamengo venceu o Atlético Mineiro, o Flamengo é campeão brasileiro. E aí, imaginem, você perder um título paulista pro seu maior rival, ser eliminado da Copa do Brasil em casa pro seu maior rival, e perder o Brasileiro e a Libertadores pro seu rival técnico no Brasil há 10 anos, eu acho que isso é muito pesado e, na minha opinião, tá longe de ser um ano positivo, como o Abel já preparou o discurso no sábado dizendo que não vai permitir que falem que não foi um bom ano do Palmeiras. Eu falo, se o Palmeiras perder a Libertadores, não será um bom ano do Palmeiras. Não será. Não adianta o Abel tentar controlar essa narrativa. Mas é isso, rapaziada. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários se vocês concordam comigo e conseguiram entender nas entrelinhas o que o Abel já vem dizendo durante o ano, já vem preparando esse discurso. E acho que em 20 de julho ele foi muito claro, né? Se não ganhar títulos, posso ir embora. Ele colocou o sarrafo lá em cima e colocou a pressão lá em cima para ele mesmo. Então, se acontecer e batendo na madeira de novo, tomara que não aconteça, jamais vou torcer aqui para estar certo. Jamais, eu torço por aquilo ali. Se aquilo ali vencer no sábado, estarei às lágrimas na rua Turiaçu, na atual Palestra Itália. Estarei maluco, completamente maluco. Quero estar assim, anseio por esse momento, de festejar lá com os nossos. Mas a gente tem que estar preparado, nós somos adultos aqui. E esse é um canal que eu prezo pela parte racional. E é isso. E lembrar sempre que esse canal aqui é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a melhor bet do mercado, a mais confiável, apoiadora do canal do Felipe Oliveira. Então, se você está confiante para amanhã, terça-feira, Palmeiras mesmo com time misto, vai que, né? Vai que acontece, igual 2020, 2021, que o Palmeiras em 20 jogou contra o Vasco antes da final da Libertadores contra o Santos. E quem fez gol? Breno Lopes. Em 21, o Palmeiras jogou contra o Galo. Quem fez gol? Daverson. Ambos os jogos empataram. Palmeiras está aí nessa crise técnica, tática e mental. Vai que quem entra amanhã em Porto Alegre joga leve, joga despreocupado e consegue performar, pode criar, quem sabe, uma pulga atrás da orelha do Abel para sábado utilizar alguém no segundo tempo lá em Lima, e essa pessoa abençoada, esse jogador iluminado, possa entrar no segundo tempo e repetir a história
dos heróis improváveis da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, aponta a câmera do seu celular aqui pro QR Code, baixa o aplicativo da Bet Nacional, faz lá a sua fezinha, coloca pouquinho, sem extrapolar, lembrando sempre para maiores de 18 anos, para brincar com parcimônia. Isso daqui não vai te deixar rico, beleza? Confere lá e dá essa força pro canal do Felipe Oliveira. Beleza, gente? Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. Se não ganhar sábado, se terminar a temporada sem títulos, vocês acreditam que o fim do Abel está próximo? Diante das próprias palavras dele? Quero saber sua opinião, comenta, deixa o like, deixa o hype, que é muito importante. E é isso, se não é inscrito, seja bem-vindo. Grande abraço, a gente volta aqui amanhã para falar sobre Palmeiras e Grêmio, Grêmio e Palmeiras. Tamo junto e avante palestra sempre.